pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes. Eu sou a Bruna e este é um mini episódio, não tão mini assim, porque a Jéssica se empolgou pra fazer um mini. Bora lá. Antes de começar o caso, só dando um aviso que esse caso tem relato de abuso sexual. Então fica aí o aviso de conteúdo pra quem é sensível sobre esse tema. Então bora lá direto pro caso de hoje. A Alison Botha, ela nasceu em 22 de setembro de 1967 em Port Elizabeth, que é uma cidade localizada na província de Eastern Cape, que fica na África do Sul. Os pais dela eram Brian e Claire, e eles se separaram quando ela tinha apenas 10 anos, e ela e o irmão Neil foram criados pela mãe. A Alison frequentou uma high school em Port Elizabeth e foi a monitora-chefe da escola durante um tempo lá. Ela foi muito comunicativa e confiante durante a adolescência dela, e ela passou alguns anos viajando após a conclusão de seus estudos. Depois de viajar por vários anos, ela estava trabalhando como corretora de seguros, um trabalho que ela gostava bastante. E aí, era 18 de dezembro de 94, a Alison já tinha 27 anos, ela estava na cidade natal dela, né, em Port Elizabeth, com um grupo de amigos, passando a tarde na praia, e que é algo muito comum entre os moradores da região. Depois, todos voltaram pro apartamento da Alison para comer pizza e jogar Balderdash, que é um jogo de tabuleiro. Então, quando a maioria do grupo foi embora, a Alison deixou uma amiga dela chamada Kim em casa, de carro, e depois ela voltou sozinha para casa. Já era por volta da 1h da manhã do domingo. A Alison descobriu que tinha perdido a vaga de carro do lado de fora do apartamento dela e aí procurou uma outra vaga, né, ali perto. Ela encontrou um espaço embaixo de uma grande árvore, que era grande o suficiente para bloquear as luzes da rua em uma estrada já mal iluminada. Ela estava muito ansiosa para ir para a cama depois de um banho frio, pois fazia muito calor. Então ela parou e estendeu a mão para pegar a sua roupa limpa, que estava no banco do passageiro, né, para levar para o apartamento. E foi nesse momento que ela sentiu uma rajada de ar quente, porque a porta do carro tinha sido aberta e diante dela estava um jovem muito magro, bem alto, com cabelos loiros, chamado Clinton, cujo nome verdadeiro era Franz ou Toit, e ele estava segurando uma faca. O homem disse em voz baixa, afaste-se ou eu mato você, e ela obedeceu na hora. Ele subiu no banco do motorista, colocou o pé no acelerador, e depois de um tempo ele disse, eu não quero te machucar, eu só quero usar seu carro por 1 hora. E aí nesse ponto, a única alternativa da Alison era aceitar, né, escutar ele, não reagir. Ela considerou pular do carro em movimento, mas ela se viu paralisada por aquela situação, então ela implorou para o homem para pegar o carro e deixar ela ir, mas ele recusou, dizendo que tinha algo que eu precisava fazer e queria cobrar uma pessoa que estava devendo para ele e que não ia demorar. O Clinton, então, que tinha 26 anos, foi com Alison e o carro para uma das principais ruas da cidade e avistou uma pessoa que ele procurava. Esse homem, ele chamava de Theons Kruger, de 19 anos, e aí ele foi convidado pelo sequestrador para entrar e conhecer a sua nova amiga Alison. Os três se dirigiram para os arredores da cidade, em uma área totalmente deserta que a sua família sempre advertiu ela a evitar, né? Porque era realmente muito deserta e muito perigosa. E esses dois caras, eles tinham já um histórico de violência extrema contra mulheres. O Franz du Toit, em 94, atacou uma jovem de 19 anos que estava num carro. Ele tinha uma arma e falou para ela ir no banco do passageiro e levou ela para uma área isolada e estuprou ela. E quando ele terminou, foi com ela para um café onde comprou comida e uma flor para a moça. Depois ele levou ela para outra área isolada e a estuprou novamente. E depois ele a levou para a cidade novamente e a soltou. E ela denunciou esse estupro 1 semana depois. E ele foi preso em março. E aí, em 4 de dezembro do mesmo ano, ele estava solto sob fiança. E ele e o Kruger, né, que é esse outro cara que ele pegou ali na rua, abordaram uma mulher de 21 anos que estava grávida de 3 meses. Eles ameaçaram com uma arma e a forçaram a caminhar para uma área isolada da cidade, onde, sob ameaça de morte, também estupraram ela. Eles deixaram ela embora e, no mesmo momento, ela denunciou para a polícia e os dois, de novo, foram presos no mesmo dia, mas foram libertados por conta própria e ordenados a voltar para o tribunal dia 5 de janeiro. O promotor alegou que não sabia que o du Toit tinha outra acusação de estupro, né, pendente, e muitos alegam que as autoridades sul-africanas não levam denúncias de estupro a sério, e por isso acontecia esses erros da justiça. É muito comum de acontecer, infelizmente, né, aqui também acontece muito. 2 semanas depois,
o Dutoit e o Kruger estavam parando o carro da Alison perto do mato. Ela já estava ciente que algo muito ruim ia acontecer e naquele momento eles disseram para ela que fariam sexo com ela e perguntaram se ela ia lutar. Ela disse que não, obviamente se sentindo, né, com muito medo, né, se temendo a própria segurança, achou melhor não reagir e ela ficou muito assustada e então decidiu não se defender, né, ao ser estuprada. Ela resolveu ficar na dela, temendo pela própria vida, né? Que se ela reagisse ia ser muito pior. E aí, depois que eles estupraram ela, eles tentaram sufocar a Alison nesse momento que ela ficou inconsciente. E aí, eles arrastaram ela para os arbustos do lado da estrada, mas perceberam que ela ainda estava viva. Eles realmente acharam que já tinham matado ela asfixiada. Então, quando eles perceberam que ela ainda estava respirando, ela foi esfaqueada mais de 35 vezes, principalmente no abdômen. O Dutoit diz que a intenção era arruinar seus órgãos femininos. Os dois homens presumiram então que ela estava morta, mas quando o Kruger viu a perna da Alison se mexendo, ele decidiu esfaquear a garganta dela 17 vezes. E deixou ela sem respirar, mas ao ser esfaqueada, né, isso abriu as veias aéreas dela, fazendo com que a Alison conseguisse respirar novamente. Então ele perfurou ali a traqueia dela, ela conseguia respirar, apesar de ter tomado 17 facadas no pescoço. Então, assim que eles deixaram a área, ela queria deixar uma dica, né, sobre quem tinha feito aquilo com ela, porque ela tinha certeza que ela ia morrer. Então, ela tirou força, sabe-se lá da onde, escreveu o nome deles na areia, com a mão, né, com o dedo, junto com a mensagem "Eu amo minha mãe". E os dois saíram, né, deixando ela pra morrer. Quando ela percebeu que ela estava sozinha depois, ela lutou para se levantar e seguir em direção à estrada, porque ela conseguia ver os faróis dos carros passando através dos arbustos. Só que quando ela se levantou, seus intestinos quase caíram, porque afinal ela tomou muita facada no abdômen. E a Alison, ela segurou os próprios intestinos usando uma camisa que foi deixada por um dos agressores. E ela rastejou isso tudo no meio da sujeira de vidro quebrado, de poeira, de terra e pedra. E a cada movimento ela ficava cada vez mais cansada, porque ela perdia muito sangue. E em algum momento ela acabou desmaiando. Ela percebeu que demoraria muito tempo rastejando até a estrada, então ela decidiu que ela tinha que levantar e andar. Esses dois homens, eles quase deceparam a cabeça da Alison pela maneira que eles esfaquearam o pescoço dela. Então, ela se levantou e a cabeça dela caiu para trás, sobre as costas dela. Tipo, ela sentiu a cabeça dela indo para trás. Não chegou a cair nela, ela sentiu a cabeça caindo. E os golpes de faca não atingiram as artérias principais, então ela não sangrou até a morte, né? Então ela foi capaz de respirar pela traqueia cortada. Então o que ela fez? Ela segurou a própria cabeça em cima dos ombros, caminhou com uma mão apoiando os intestinos e a outra segurando a cabeça. Eu não consigo imaginar nem a força de vontade desta mulher de sobreviver, porque puta que pariu, hein, gente? E aí o Tian Eilert, que era um estudante de veterinário, os amigos pararam pra ajudar a Alison, viram ela na beira da estrada. Ela tava desmaiada e eles ficaram surpresos ao ver que ela tava viva ainda. Por sorte, um deles tinha um celular, afinal, né, nos anos 90 isso ainda era raro. E ele manteve ela consciente por tempo suficiente para que os paramédicos chegassem, porque sabia que seria um risco deixar ela adormecer, né? Então ele disse pra ela se acalmar e respirar fundo, que a ambulância tava vindo. Depois de 1h45, a ambulância chegou. Ou seja, né, a mulher ficou ali muito tempo, coitada, sofrendo, lutando pela própria vida. Ela estava à beira da morte quando finalmente chegou ao hospital, passando por uma cirurgia de 3 horas. O Dr. Alexander Angelov afirmou que, em seus 16 anos de prática, ele nunca havia testemunhado ferimentos tão horríveis. A Alison chegou muito suja, com o corpo coberto com uma areia preta muito fina, né? Que deixava ela parecendo uma mineira de carvão, sabe? Quando sai a pessoa da mina de carvão toda coberta de fuligem, ela tava desse jeito.
Os olhos dela tinham hemorragia e estavam vermelho sangue, né? O cabelo estava embolado com areia, com galho, folha e sangue seco. Os joelhos estavam cortados e os pés dela estavam dilacerados e as unhas pretas de sujeira. Os intestinos dela foram lavados em uma solução salina antes de ter qualquer perfuração costurada e depois foram colocados de volta no corpo dela. Ela teve as feridas do pescoço reparadas, né? Onde, felizmente, as artérias carótidas e as cordas vocais não foram perdidas. Então, ela teve muita sorte. E ainda no hospital, ela reconheceu o do Toit, meio a um fichário da polícia cheio de fotos de possíveis criminosos sexuais. Ele e o Kruger foram presos no dia 19 de dezembro. O Kruger foi entrevistado primeiramente pela polícia e se disse chocado quando eles mostraram as acusações. Naquele momento, ambos acreditavam que ela estava morta, então não tinha como ela reconhecer os dois, né? Eles deixaram ela para morrer. Então ele deu ao detetive a faca que ele usou para cortar a garganta da Alison e as joias que ele tinha tirado do corpo dela. Ele também confessou o estupro da mulher grávida que ele tinha feito há 4 meses antes de cometer o crime contra a Alison. O Dutoit também confessou o crime e ele não mostrou nenhum arrependimento. Ele confessou que no dia seguinte que eles foram presos, eles estavam combinando de encontrar outra mulher, estuprar ela e depois jogar de uma ponte. Ou seja, né, esses dois caras aí realmente eram estupradores em série e assassinos, né? Assassinos em série, porque não era só o abuso sexual, eles realmente queriam ver mulheres sofrendo e morrendo de formas horríveis. Então, após uma internação de 3 semanas e um procedimento de 3 horas, a Alison recebeu alta. E à medida que as semanas se transformaram em meses, ela se recuperou lentamente. Ela foi crucial na prisão dos dois, né, do Dutoit e do Kruger, porque ela se lembrava de todos os detalhes do ataque. Os 2 agressores, então, foram levados a julgamento. O Teuns Kruger e o Franz Dutoit identificaram-se como satanistas, dizendo que estavam fazendo abusos rituais, né? Vamos tirar da própria bunda para tentar se pintar como maluco, né? E receber uma pena mais leve, e não apenas como misóginos que eles são. O Franz Dutoit alegava que ele tinha sido possuído, olha só que coisa, e que era esse demônio que queria estuprar mulheres, e ele também alegou ter sofrido o exorcismo, incluindo uma tentativa de assassinato, estupro e sequestro. O Dutoit e o Kruger admitiram a culpa por, além disso, 8 crimes. Em agosto de 95, o Dutoit recebeu 3 sentenças de prisão perpétua e o Kruger recebeu uma sentença de prisão perpétua mais 25 anos. O juiz pediu que uma nota dele fosse incluída no processo, onde ele queria que os dois permanecessem na prisão pelo resto de suas vidas. Após a recuperação, a Alison lutou contra uma grave depressão, né? Ela não conseguia trabalhar, imagina o trauma gigantesco que essa mulher ficou depois. Ela sabia que esse evento tinha mudado irreparavelmente ela, e ela não sabia como seguir em frente. Então, ela optou por deixar o seu emprego como corretora de seguros, depois de ter uma experiência de vida tão horrível, e decidiu compartilhar a história de sobrevivência dela. Então, ela se abriu sobre o que aconteceu, né? A recuperação dela, a recuperação de traumas. Em mais de 35 países, ela visitou fazendo esses discursos, né? Sobre a história de superação dela e todo esse trauma que ela passou. Então, o principal objetivo dela é usar a história dela para inspirar outros e ser positiva. Ela se tornou a primeira mulher sul-africana a falar publicamente sobre a experiência do estupro. E em 1995, ela ganhou o prestigioso prêmio rotariano Paul Harris por Coragem Além da Norma. Gente, vocês imaginem, uma mulher até então havia falado sobre estupro no país. Então, vocês só imaginam o nível de medo dessas mulheres e como elas eram julgadas, né? Como se a culpa fosse delas. Nesse mesmo ano, em 95, ela recebeu um prêmio Mulher de Coragem de uma revista feminina e foi anunciada como cidadã do ano da cidade de Port Elizabeth. Então, a Alison e o marido dela, o Tini Botha, eles eram amigos há anos antes de começar a namorar, e eles se conectaram 1 ano após o ataque dela e se uniram por causa de sua depressão compartilhada. Ele também estava passando por um período muito triste da vida dele. A depressão dele resultou de um trauma de infância não resolvido, e os dois acabaram se ajudando ali nesse momento horrível, e se deram muito bem e se casaram em 1997. Por conta da extensão dos ferimentos sofridos, né, pela Alison,
não ficou muito claro, os médicos não sabiam dizer se ela ia ser capaz de ter filhos, né, de gerar filhos. Mas então, em 2003, 9 anos após o ataque, ela conseguiu engravidar e deu à luz a um filho chamado Daniel. O Tian Illard, que ajudou ela na estrada no dia do ataque, né, aquele estudante, ele deu à luz ao segundo filho da Alison por coincidência. Ele, na época, era estudante de veterinária e depois daquela noite que ele ajudou a Alison, ele decidiu mudar de área e ser médico. Então, 3 anos depois disso, a Alison teve o Matthew em 2006. Então, você imagina, né, cara? O cara salvou a vida dela e depois teve a oportunidade de ajudar ela a ter um filho, né? Coisa incrível. Agora, 24 anos depois do ataque, a Alison é amplamente considerada uma das figuras mais inspiradoras da África do Sul. Ela publicou um livro sobre essa jornada dela, que foi também baseado em uma peça, e ela dá palestras em toda a África do Sul e também no mundo. Em seu livro, um trecho que foi tido como polêmico é que ela escreve que seu corpo inconscientemente reagiu como se estivesse excitado, protegendo-se da agonia. E de acordo com psicólogos, muitas vítimas de estupro respondem dessa maneira, é uma coisa natural do seu corpo, mas essas pessoas não falam sobre isso devido à vergonha, né, que elas sofrem. E a Alison disse o seguinte: eu tava tão nervosa em dizer isso, se eu tivesse escrito o livro sozinha, provavelmente teria passado por cima dele. Mas Marianne, que é a coautora de I Have Life, me fez ver como era importante e perdi a conta do número de mulheres que vieram me agradecer por dizer isso. Porque, afinal, a mulher ser estuprada já era um tabu gigantesco, né? Nossa, já é a culpa dela. Imagina se a pessoa fala esse tipo de coisa, né? Ia ser mais ainda a culpa dela. Então, a Alison realmente teve muita coragem em falar sobre tudo isso que ela passou. Então, esse livro dela se chama, né, I Have Life, Alison Journey, que é da Tam Marianne, né, que ajudou ela a escrever essa história. E ela também fez um docudrama apenas intitulado Alison, que é dirigido por Uga Carlini, da Cidade do Cabo, que queria fazer esse filme desde que ouviu a Alison falar em um campo de rugby lotado em 1999, um dos discursos que ela fez, né. Durante essa gravação, então, Alison e Uga souberam que todos os prisioneiros sentenciados antes de outubro de 2004, que já tinham cumprido 13 anos e 4 meses de prisão, se tornaram elegíveis para a liberdade condicional. E aí, em 2015, a liberdade condicional dos 2 atacantes dela, né, foi revisada, e a Alison disse que a possibilidade de seus agressores serem libertados foi muito difícil para a família dela. Então, ela fez uma petição para que eles continuassem presos e teve muitas assinaturas, né? Teve muito apoio popular. Não tem notícias sobre nenhuma outra tentativa de recurso depois disso. Durante as filmagens do docudrama, o Dutoit entrou em contato com a diretora do filme na prisão, usando o celular de um guarda, e ele ofereceu uma entrevista no documentário em troca de uma carta assinada de perdão de Alison e lucros retroativos de seu livro e palestras motivacionais. Ou seja, o cara não deixou de ser um filho da puta todos esses anos depois, né? A Alison, ela, hoje em dia, ela ainda encoraja outras vítimas a expressarem as suas experiências e se sentirem corajosas ao fazê-lo. Então, ela é realmente uma mulher muito incrível. Recomendo aí para vocês procurarem entrevistas dela. Ela fala muito bem, né? Todos esses anos dando palestra e contando sobre a vida dela. E ela é realmente uma figura, uma sobrevivente, né? Em todos os sentidos. Então é isso, pessoal. Se você tiver indicação de caso, manda pra gente no e-mail milcrimes@gmail.com. Muito obrigado por tudo e vejo você semana que vem.